Bom, gente, então agora a primeira coisa que a gente vai ver, né, o primeiro tipo textual, então até vou colocar aqui, que é o que a gente vai ver agora. Então, o primeiro tipo que nós vamos ver é o dissertativo, que deve ser bem conhecido por vocês, mas vocês vão saber um pouquinho melhor sobre isso. O que é então o tipo dissertativo? Gente, vamos lá. Primeira coisa, isso cai na sua redação, né? A maioria dos vestibulares pedem, então, o tipo dissertativo argumentativo. Aqui, primeiro, a gente está falando do tipo dissertativo, de dissertar, né? O que é dissertar? O que é uma dissertação? Dissertação é falar sobre algo, né? É você falar sobre, é você dissertar sobre algo, é você falar sobre alguma coisa. Lembra lá na redação do seu vestibular que você tem o tipo dissertativo argumentativo? Por que muitas vezes não, por que a argumentação é o ponto-chave da sua redação? Por quê? Porque se você não argumenta, você muda o tipo do texto. A proposta pediu um tipo dissertativo argumentativo. Qual é a capacidade cognitiva que você vai usar? A da dissertação, mas você também vai argumentar, tudo bem? Então, quando você só disserta, quando você só expõe informações sobre alguma coisa, o seu texto é automaticamente desconsiderado porque ele não está considerado de acordo com a proposta que era de um texto dissertativo argumentativo. Então, qual que é a função, gente? Vamos colocar aqui. Qual que é a função do tipo dissertativo? A função é realmente expor informações. Tudo bem? Expor informações, né? É dissertar, é falar sobre algo, tudo bem? Marina, mas a minha redação, qual é então o gênero da minha redação, já que eu vou ter que fazer uma redação para o vestibular, qual é o gênero e qual que é o tipo textual, né? Porque você falou dissertativo, argumentativo, eu confundi tudo. Gente, o gênero textual, lembra que eu falei para vocês? É o texto materializado. Qual é o texto materializado? Quando você pega a sua redação, o que você está lendo? Uma redação, certo? Qual é o gênero, então, da redação? É redação do vestibular. Por quê? Qual é a finalidade deste gênero? O texto é exclusivamente para que o corretor leia. Então, ele não tem nenhuma outra finalidade. Qual é a preocupação sua, como escritor ali, como autor da redação? Qual é a sua preocupação? Sua preocupação é com quem vai ler, ou seja, com o corretor, que é só ele que vai ler o seu texto, né? O seu texto não vai ser publicado, ele pode até sair lá nos livros ou no site das melhores redações do vestibular, mas a intenção, o objetivo não é esse, né? O objetivo, então, da redação é que o corretor leia, entenda o que está sendo dito e seja convencido e seja persuadido sobre aquilo que você disse, sobre as informações que você colocou lá. Então, qual é o gênero textual? Redação de vestibular. Qual é o tipo textual? Argumentativo. Tudo bem? Você vai dissertar? Vai, porque você vai estar expondo informações, mas você vai argumentar também. A gente vai ver os outros textos, tá? A gente vai ver os outros tipos textuais. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas isso é só para vocês entenderem como o tipo textual se aplica dentro de um gênero, né? Por exemplo, gênero redação pré-vestibular ainda, a gente ainda está falando desse gênero, do tipo dissertativo. Vamos supor, então, que a proposta lá da redação peça que você faça um texto dissertativo. O que ele está pedindo para você? Ele está indicando o tipo textual, ele está falando o que é que você precisa fazer ali, qual é a sua capacidade cognitiva que você vai ter que usar para poder escrever e adequar o seu texto à proposta, ao gênero redação para o vestibular, que é dissertar. Tudo bem? Então, é só um exemplo para vocês entenderem como o tipo textual está dentro do gênero, como que um ali faz par com o outro, né? Como que eles estão juntos. Então, aqui na dissertação, qual que é a função da dissertação? É expor informações. Você vai falar sobre algo, você vai falar sobre um assunto, mas você vai só expor informações sobre ele, tudo bem? E onde, então, que a gente vai encontrar, né? Onde esse tipo de texto aqui, onde esse tipo textual é usado, né? Eu vou colocar aqui onde, mas vocês entendem que eu tô falando de qual é o gênero, né, que é usado então. Qual é o gênero, então, que normalmente utiliza esse tipo de texto, né, o tipo dissertativo? Você vai encontrar, por exemplo, na redação,
de vestibular, como eu falei para você, né? Acabei de dar um exemplo aqui. Então, é muito comum encontrar na redação de vestibular. Você pode encontrar, gente, na monografia. Quando você passar no seu vestibular, né, que a gente sabe que você vai passar, você vai ter que, então, fazer a faculdade, né? Caso vocês não saibam, vocês têm que fazer a faculdade toda e depois fazer um trabalho no final, que a gente chama de monografia. Ou seja, que você fala sobre um determinado assunto. Então, é muito comum que a dissertação seja encontrada nesse gênero, né? No gênero monografia. A gente também pode encontrar em artigos. Artigos também normalmente dissertam sobre algo, né? Se você quer, então, encontrar um artigo acadêmico que fale sobre, por exemplo, uma matéria que você está estudando lá na faculdade, esse artigo, ele vai, claro, dissertar, ele vai expor informações sobre, por exemplo, uma pesquisa que alguém pode ter feito, né? Uma descoberta que alguém pode ter feito, e aí está lá publicado no artigo, tudo bem? Gente, outra coisa... O tipo, né, dissertativo, assim como os outros tipos textuais, eles possuem, então, uma estrutura típica, tá? É claro, lembra que eu falei para vocês que às vezes um texto ele pode ter características de outros tipos textuais, né, no mesmo gênero, por exemplo, mas existem elementos, existem características que são específicas, que são estáveis e que isso fazem, ou seja, classificam aquele tipo textual, né? No caso aqui do tipo mesmo, do tipo dissertativo, a gente tem uma estrutura típica para dissertação, né? Então, quando você quiser dissertar sobre algo, você precisa fazer uma introdução, ou seja, apresentar o tema, né? Falar sobre o que vai ser falado no seu texto, né? Se você quer, então, fazer lá, publicar um artigo sobre a imigração no Brasil durante o século XX, por exemplo, você tem que contar isso para aquela pessoa que está lendo o seu texto, né? E a dissertação, ou seja, você vai expor informações sobre esse tema, na sua introdução você precisa, então, contar que o seu texto vai falar sobre isso, né? Você precisa expor, então, o tema. Além da introdução, então, a gente tem o desenvolvimento, que muitas pessoas acham que é a parte mais fácil, na verdade não é. Porque aqui é o corpo, né, da sua dissertação, é onde você vai falar mais sobre as ideias que você tem, você vai expor as informações de fato sobre o tema, você vai falar das ideias que você tem para apresentar, você vai dar exemplos, você vai contextualizar se for necessário, né, pode criar discussões, enfim, essa é a parte mais importante. E claro, a gente tem também a conclusão, né, ou seja, que você vai então fazer suas considerações finais sobre as informações que você, né, expôs ali, sobre o tema que você dissertou. Tudo bem? Outro ponto importante, gente, são as características linguísticas. Eu vou colocar assim só para ficar menorzinho, né? Mas vocês entendem que é sobre isso. Por quê? Porque normalmente, né, as dissertações, elas são veiculadas, né, as dissertações, elas compõem gêneros que são veiculados dentro do ramo científico. Então, normalmente, né, isso claro que existem exceções, mas eu estou contando para vocês porque isso são características, né, que são características mais estáveis, normalmente são características mais típicas. Então, essas características linguísticas, né, normalmente esses textos são publicados, então, no ramo científico. Então, o que elas precisam ser? Elas precisam ter uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem clara e objetiva, né? Que não esteja, gente, cheia de, por exemplo, figuras de linguagem, que a gente não tenha o sentido figurado, né? Por quê? Porque se você está expondo uma informação, você não está dando margem para que alguém interprete aquilo. Você tem que ser claro e objetivo para que aquilo que esteja sendo dito não tenha duplo sentido, não dê espaço para que as pessoas entendam da maneira como elas queiram, né? As pessoas que estão lendo aquilo, elas precisam entender de fato o que você está dizendo, né? Está expondo a sua informação. Não pode ter duplo sentido, não pode ter uma ambiguidade, então por isso a linguagem denotativa, né? Outra característica, é claro, né? As pessoas normalmente usam, então, a variedade padrão, né? A variedade formal, de acordo com a gramática normativa, que é justamente o que a gente já viu, que é da formalidade mesmo, né?
Da maneira como você normalmente tem que escrever lá na redação do seu vestibular, na redação que você escreve para o seu vestibular, você precisa, então, respeitar a variedade padrão, a normativa, né? Ou seja, você não pode ir lá usar gírias, regionalismos, abreviaturas, você precisa, então, ser mais formal, beleza? Outro ponto muito importante ainda na característica, né, nas características linguísticas, que é a impessoalidade, gente. Isso, assim, ó, é muito importante. Por quê? O que é a impessoalidade? Quando você escreve um texto desse, é claro que você está expondo informações, né? Você pode assinar lá como autor, por exemplo, se você está publicando um artigo, você pode assinar como o autor daquele artigo. Mas a sua opinião pessoal, ela não é válida. Por quê? Porque se você expõe informações sobre algo, você não está fazendo um relatório da sua vida, você não está contando, não é um diário, né? Você não está contando o que você faz, o que você gosta, você não está contando sobre você. Você está expondo informações. Se, por exemplo, você escreve um texto sobre os imigrantes, quem lê aquele texto não quer saber o que você acha sobre os imigrantes, eles querem saber sobre os imigrantes, literalmente. Então, por isso, a impessoalidade é muito importante, né? Vocês não podem escrever lá em primeira pessoa falando, olha, eu acho, ou então, eu gostaria, né? Eu acredito. Por quê? Porque isso não é fundamentado, né? Isso tudo é muito relativo. A sua opinião, você gostar ou não gostar, você acreditar ou não acreditar, não muda o fato de algo que aconteceu. Então, se você está expondo uma informação, aquilo precisa ser real, precisa ser verídico, precisa ser sustentado com base, então, em dados científicos, né? Em pesquisas, enfim. Por isso a impessoalidade não é algo pessoal, não é algo seu, é algo que tem que ser escrito de maneira com que as pessoas entendam que você está se referindo a um determinado objeto e não a você. Tudo bem? Queridos, agora eu trouxe um texto para vocês que magicamente vai aparecer aqui, né? Eu estou com o meu texto aqui e eu vou ler para vocês, né? Vocês acompanhem aí de casa, porque é um exemplo de um texto dissertativo, tudo bem? Que a gente vai ler agora. Ele é um artigo, tá, gente? Ele foi publicado, então tem até o nome do autor aí que vocês devem ter visto, né? Que é o Flávio. E a gente tem, então, um artigo que justamente apresenta algumas dessas características da dissertação que a gente vai ver juntos. Vamos lá. O conceito do desenvolvimento sustentável. Em 1983, foi criada pela Assembleia Geral da ONU a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi presidida por Gro Harlem, à época primeira-ministra da Noruega, com a incumbência de reexaminar as questões críticas do meio ambiente e de desenvolvimento, com o objetivo de elaborar uma nova compreensão do problema, além de propostas de abordagem realistas. Essa comissão deveria propor novas normas de cooperação internacional que pudessem orientar políticas e ações internacionais, de modo a promover as mudanças que se faziam necessárias. No trabalho surgido dessa comissão, apareceu pela primeira vez de forma clara o conceito do desenvolvimento sustentável, embora ele já estivesse em gestação com outros nomes desde a década anterior. O relatório Nosso Futuro Comum, lançado em 1987, veio atentar para a necessidade de um novo tipo de desenvolvimento, capaz de manter o progresso em todo o planeta e, a longo prazo, ser alcançado pelos países em desenvolvimento e também pelos desenvolvidos. Nele apontou-se a pobreza como uma das principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais do mundo. O relatório criticou o modelo adotado pelos países desenvolvidos por ser insustentável e impossível de ser copiado pelos países em desenvolvimento, sob a pena de se esgotarem rapidamente os recursos naturais. Cunhou dessa forma o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, o atendimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Bom, gente, aí tem um exemplo, né, de um tipo de texto dissertativo no caso. E quais são essas características? Eu vou colocar aqui, a gente vai listar então essas características só para vocês conseguirem visualizar em casa, né, e para deixar aqui registrado também. Então, gente, a primeira coisa, ele apresenta um tema, né? Então, o tema, ele fala justamente sobre a sustentabilidade, né? Fala sobre, então, um projeto, ele até fala sobre o projeto, se eu não me engano, é relatório futuro
nosso futuro comum, né? Então é sobre um projeto que justamente tem essa preocupação com a sustentabilidade, né? Nos países, enfim. Então ele apresenta um tema pra gente, né? Ele contextualiza, porque nesse primeiro parágrafo aí que vocês viram, que é um parágrafo de introdução, gente, então ele está contextualizando pra gente. Nesse parágrafo de introdução, né, ele está contextualizando para a gente o que vai ser dito sobre o que ele está falando, né, para ninguém pegar aquele texto lá e não entender nada. Esse artigo ele está cortado, ele é maior, eu não coloquei ele por completo para vocês aqui, porque ele é bem grande, mas ele dá essa introdução justamente falando sobre o que vai ser dito, né? Vocês percebem que até o título dele já dá uma dica para a gente do que vai ser falado durante o texto, o que é muito importante, tudo bem? Outra coisa muito legal é a questão da impessoalidade que eu falei para vocês. Vocês conseguem perceber a maneira como ele escreve? Ele está falando assim, eu, Flávio, acredito, ou eu acho, né? Não, ele está usando, olha, ele fala assim, ó, em 1983 foi criada pela Assembleia Geral da ONU, né? Lá no segundo parágrafo ele fala, o relatório, né? Ele está falando do relatório, veio atentar para a necessidade de um novo tipo de desenvolvimento. Ele não está falando que a pessoa que escreveu o relatório, né? Que quem escreveu o relatório, ou que ele escreveu o relatório, que ele está falando do relatório. O que o relatório veio fazer? Ele veio atentar a isso, tudo bem? Outra coisa que ele usa aí, cunhou. Ele está falando aí, ó, o relatório criticou o modelo adotado pelos países desenvolvidos. Tá vendo como ele é impessoal? Ele fala o que ele quer dizer, mas ele coloca o relatório como o ponto ali. Ele está falando sobre o relatório, né? Então ele está falando o que o relatório fez. O relatório cunhou, o relatório foi criado em determinado momento. Ele não fala, alguém criou o relatório ou eu criei o relatório. Não, ele é super impessoal. Além, né, de expor muitas informações. Isso acho que é o mais importante. Porque lembra que a gente viu aqui, ó, que a função do texto dissertativo era expor informações? E é isso que ele mais faz, né, no texto aí. Ele fala, olha, sobre o relatório, ele dá informações sobre, lá na introdução mesmo, ele fala sobre a Assembleia Geral da ONU, né? Então, ele expõe várias informações sobre o tema que ele está abordando. Tudo bem? Vamos para o próximo tipo textual.